Capítulo 91. Salmos, capítulo 91, tá bom? Encontramos? Vamos ler então. Quantos aqui já leram pelo menos um pedacinho, um versinho ou outro, já conhece o Salmo 91? Deixa eu ver. A maioria. Eu esperava isso, sabe por quê? Porque Salmos 91 é por aí conhecido como um salmo de poder. É a história de dizer assim, não, porque é poderoso, hein? Esse salmo é poderoso. Então, ele é poderoso, mas os outros não são também? Eu vou ler primeiro o texto, depois eu conto a história. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então fica a ideia de um esconderijo onde eu habito, estou protegido do mal, e é verdade, e esse refúgio chama-se Deus. E aí a gente fica com essa ideia que, por ser um salmo tão poderoso, alguns dizem até que é o mais poderoso da Bíblia, os mais comuns usados para isso é o Salmos 23 e o 91. E quase todo mundo tem uma Bíblia aberta em casa, abre num desses dois salmos, né? E aí fica essa situação, mas fica igual um patuá, igual um copo de sal grosso com alho, né? Ó, está protegido aqui. A minha tia Nilda, hoje é falecida, ela era enfermeira, morava em frente à Igreja Central Paulistana, a igreja onde eu nasci, na rua Taguá, número 88. Em frente à Igreja Central está uma vilinha, desce uma escada bem em frente à porta da igreja, e ela morava ali naquela vilinha. E tinha uma amiga que trabalhava com ela, que trabalhava para ela, que era parceira da vida aí, né? A Cida, o nome da amiga. E a Cida casou e se mudou, ela era lá do norte, né? E a gente tinha muito carinho pela Cida e brincava muito com ela, até pelo jeito nortista de ser, né? Ela soletrava as coisas, a suletra, né? Então ela falava beabá, neaná, banana, né? Seacá, rearro, carro, é assim que é, né? E aí algumas palavras davam um som meio diferente, né? Um dia minha tia tinha um piano assim na sala, desses pianos de casa mesmo, né? Um dia ela chegou lá, a minha tia chegou, ela está sentada no piano assim, em cima do piano, feito um sofá. Aí ela falou, dona Nilda, mas para que serve essa sofá aqui? Esse sofá aqui é muito duro, é de madeira, por que tu não bota pelo menos uma almofadinha nele? E minha tia falou, eu não vou botar almofada, nem vou deixar você sentado no meu piano, desta isso, não é sofá não, é piano, viu, Cida? E assim a gente tinha uma convivência muito gostosa. Ela casou com o tal do Oscar, meu marido Oscar, literalmente era Oscar o nome dele, né? E era um homem zarrão, mais de 2 metros de altura e ainda bombado, fã de academia, que na época não era academia não, era pedreiro mesmo, era tipo uma guila, né? Então era bombadão assim, né? E aí um dia, depois de um ano que ela tinha casado, ela aparece na casa da tia Nilda, né? Dona Nilda, vim te visitar. Falou, Cida, que bom, entra aí. Saudades, mulher. Eu vim para tu conhecer meu marido Oscar. Vem, Oscar. E aí veio aquele homem assim, oi, tudo bem, dona Nilda? Eu sou Oscar. Minha tia falou, nossa, é grande mesmo, se casou com Golias da vida, né? Entra aí, vamos conversar, vamos beber um chazinho. E aí então sentaram na sala e o Oscar falou, dona Nilda, onde tem um banheiro aqui? Lá era um sobrado, né? Sobe a escada do sobrado aqui, ó. Primeira porta à esquerda é banheiro, né? Você pode entrar, fica à vontade. Aí o Oscar subiu, quando ele acabou de subir, a Cida vira e fala assim, dona Nilda, vou aproveitar que o Oscar não está, que eu preciso te dizer por que eu vim aqui. Eu vim aqui para tu resolver o meu problema, o Oscar está recebendo o demo. Aí ela falou, como é que é? Não entendi. O demo, ele está tendo o demo está tomando conta do Oscar. E aí eu vim aqui para tu tirar o demo do Oscar. E a tia falou, ele está sendo tomado pelo diabo? O demônio está tomando pelo corpo dele? Está com o demo, estou falando. Ela falou, não, mas eu não entendo isso não. Eu sou enfermeira. Eu nunca vi nada disso, nunca mexi nada disso. Mas tu é a única pessoa que eu conheço que tem uma religião e cumpre tudo.
Então tu tem que dar um jeito de resolver para mim isso aí. Eu falei, não, Cida, mas eu não sei mexer com isso. Enquanto a minha tia falava isso para ela, lá em cima do banheiro veio um tropé. Parecia que tinha caído da casa, né? Aí ela falou, disse, olha lá, os caras, Deus tomou conta dos caras. Olha o barulho lá no banheiro, eu já sei que é isso. Ele tá tomando pelo demônio. Aí ela subiu a escada, abriu, o homem estava demoniado mesmo. Aquele homem daquele tamanho, ele dizia assim, agora não vou gritar aqui que o outro também não é filme de terror, é sermão, né? Não precisa imitar. Não, mas eu estava lá falando assim e tal, e ele dizia, porque você não tem poder para me destruir, ela acha que você vai me tirar daqui, você não pode fazer isso, que eu sei que você não sabe nada disso. E minha tia foi ficando pequenininha, né? Foi se sentindo diminuída pela fala do demônio, e ainda por cima ela não sabia o que fazer, mas ela lembrou que como enfermeira, no caso dela, viu? Porque nem toda enfermeira é louca que nem minha tia, tá? No caso dela, ela tinha dentro do armário do banheiro, que é armarinho de espelhinho, uma anestesia na seringa, só tirar a capinha da agulha assim. Aí conforme o tempo foi falando com ela, ela foi dando umas voltinhas e tal, bateu a mão no armarinho de banheiro, catou a anestesia, pegou e tchá, na perna do Oscar, fiou o êmbolo inteiro, baixou toda a anestesia. Aí o Oscar caiu anestesiado, né? Aí ela falou, então, viu? Resolveu o problema, anestesia o diabo, né? Aí o Oscar caído, anestesiado, dá uma erguida na cabecinha. Você acha que isso vai me parar, é? E levanta. E a perna esquerda que estava anestesiada, ele arrastava. Quem não conseguia andar, né? Porque estava anestesiado, mas com a direita ele diz assim, isso não me para. E eu sei que você não tem mais outra anestesia na tua casa, essa era a única. Então fique sabendo, agora sou eu que vou te destruir. E minha tia foi dando passo para trás assim, né? Com medo e falando, ai meu Deus, me socorre. Eu não sei o que faz nessa hora, eu nunca aprendi isso. E ela foi dando passo para trás e o banheiro a perna na cama e caiu deitada na cama. E quando ela caiu deitada na cama, o demônio foi para cima dela e disse, agora você não tem defesa, você não tem mais anestesia, eu vou acabar com você, e começou a ameaçar. E ela olhou do lado e viu que na cabeceira da cama estava a Bíblia aberta no Salmos 91. Aí ela pegou e falou assim, eu não tenho anestesia, mas eu tenho o Salmos 91. E catou a Bíblia e mostrou para o demônio assim, mas como se fosse esse filme de Drácula, sabe? Fez assim, sai demônio, sai demônio, né? E o demônio fez, sabe o quê? Catou a página do Salmo 91, rasgou e comeu. Você acha que eu tenho medo, né? Eu como essa Bíblia. E minha tia falou, uau, a única coisa que eu achei que era poderosa. E aí minha tia começou a chorar. Enquanto minha tia chorava, ela começou a clamar, dizendo, Deus, eu não sei o que fazer. Eu sinto que minha fé está pequena e que meu preparo é muito ruim. Mas eu confio que Jesus é Senhor e vencedor. Por favor, Deus, me socorre nessa hora e liberta esse homem desse diabo. E o que aconteceu quando ela orou? O demônio foi embora. Ali ela descobriu uma coisa que todos nós devemos saber. A Bíblia é poderosa, sim. O Salmo 91 é poderoso, sim. Mas não porque está escrito aqui, mas porque ele está no seu coração. O poder da palavra de Deus está na sua fé. O poder de Deus funciona mediante a sua fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, diz aqui, que Deus, ele protege, né? Diz assim, olha só, verso 3 em diante, ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob suas asas estará seguro, e a sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás o terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da pestandade que se prega e propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Porque caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios,
Pois disseste no teu coração: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Por isso nenhum mal sucederá à tua casa, à tua tenda. Praga alguma chegará na tua tenda, porque aos seus anjos Deus dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você percebe? Percebe que é um protetor, mas que isso não é fruto de um processo como se fosse uma mecânica, como se fosse uma mandinga, como se fosse uma instituição religiosa. Tem gente que quer se proteger com um patuá amarrado no pescoço. Tem gente que quer se proteger jogando sal grosso pela casa. Tem gente que quer espantar o olho gordo botando um espelho na entrada da casa, para que o mal rebata. Tudo isso não funciona. Tudo isso é crendice, não tem poder nenhum. O diabo ri dessas coisas. O que o diabo não tem poder é da presença de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, chegares, pois, a Deus, e o diabo fugirá de você. Ele não foge pelo texto, ele não foge pelo papel, mas ele foge pela presença de Deus. É quando a presença de Deus acontece que o inimigo estremece. Por isso, queridos, nesta noite, eu desafio você, enquanto convido a abrir em Mateus capítulo 17, eu desafio você a lembrar que Deus é a sua fortaleza, e que a fortaleza que Deus te oferece ocorre por um poder, e o nome desse poder é fé. O nome desse poder é fé. Enquanto você abre em Mateus 17, eu vou fazer um desafio para você aqui, para a gente usar também um segundo texto como consulta. E por enquanto, segura o dedinho lá em Mateus 17. Eu vou até pôr a minha fitinha aqui, né? E puxa para Lucas capítulo 9, por favor. Eu vou te dar uma dica agora, nesse instante. Agora, tá bem? Lucas 9? Tá bom. Dá uma olhadinha em Lucas capítulo 9, no verso 37. E você vai ver que tem um subtítulo. E nesse subtítulo diz o nome de uma história: a cura de um jovem possesso. Está assim na sua Bíblia? Tá bom. Essa mesma história está escrita em 3 textos. Só você olhar na Bíblia está marcando. Mateus capítulo 17, né? Está escrito a mesma história nos versos 14 a 20. Marcos capítulo 9, está escrito a mesma história nos versos 14 a 29. Tá bom. Então você tem 3 evangelhos contando a mesma história. Deixa eu te dar uma dica. Quando você quer estudar um texto, compara o que é dito desse texto em todos os textos semelhantes ou sinóticos, paralelos. Mateus, Marcos e Lucas são chamados 3 evangelhos sinóticos porque eles contam a história em paralelo. E algumas coisas que você não consegue entender, algumas riquezas do texto que só ficam claras quando você compara os textos. Dentre elas, se você olhar aqui nesse texto que eu abri em Lucas com você, capítulo 9, você vai ver que vem contando a história a partir do verso 10 da primeira multiplicação de pães. Aí então, na sequência, você vai ter: os discípulos devem levar sua cruz. Na sequência ainda, a transfiguração. A transfiguração é aquele momento em que vieram Elias e Moisés visitar Jesus no monte. E naquele momento Jesus desceu iluminado, porque Elias e Moisés desceram do céu para visitar Jesus no monte. Okay? E aí então, na sequência, a cura do jovem possesso. E aí depois vem Jesus prediz sua morte, o maior no reino de Deus. Vire para Marcos capítulo 9, a mesma história, e você vai ver a mesma sequência. Marcos capítulo 9, a mesma história, e você vai ver que conta ali em Marcos exatamente a mesma sequência. Nós vamos ler um pouquinho Marcos, embora a leitura principal está em Mateus, mas antes de ler Marcos, veja que a história novamente obedece o mesmo raciocínio, né? Olha, a cura do jovem possesso aparece no verso 14, tá bom? O que vem no versos 2
Marcos 9, capítulo 9, verso 2, aí o verso 9, a transfiguração, igualzinho. Depois vem a cura do jovem possesso, e depois da cura do jovem possesso, vem novamente Jesus prediz a sua morte e a discussão de quem é o maior no reino dos céus, né? E se você entender isso, o capítulo 8 começa dizendo da multiplicação, ou seja, usa exatamente a mesma sequência. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que a sequência que está na Bíblia é a sequência que aconteceu naqueles dias. Essa história está numa sequência cronológica. Quando todos os textos contam a história na mesma linha de raciocínio, seguindo a mesma sequência de textos, então eles estão apresentando a história como aconteceu naqueles dias. A Bíblia não é um livro só de histórias. É possível você ler um texto aqui e a história que vem no capítulo seguinte já aconteceu antes lá na vida real, mas na Bíblia está descrito no capítulo seguinte. Nem tudo está escrito na ordem que realmente aconteceu, porque essa não é a proposta original da Bíblia. Mas quando está na mesma ordem nos diferentes textos, a Bíblia está te contando assim: naqueles dias aconteceram exatamente esses fatos. E aí narra fatos de mais de um dia até, para poder te dar essa informação. E há um porquê muito importante nisso, que eu não vou completar o estudo disso hoje, porque eu quero ficar na história, senão vai ficar muito longo, né? Mas só para você entender um dos porquês, é o fato que Jesus vinha do Monte da Transfiguração, e no meio de tanto poder, a multidão foi lá para ver o que aconteceu. Você entende isso? Então, essa é a razão pelo qual diz o verso 14, Marcos 9, verso 14, quando conta a história, que quando eles se aproximaram dos discípulos, eles que estavam no monte, viram uma numerosa multidão, e ao redor daquele povo todo, os escribas discutiam com eles. E logo na multidão, ao ver Jesus, a multidão ficou tomada de surpresa, porque correu para ele e saudava Jesus. Então ele interpelou os escribas: o que é que vocês discutem com eles? Porque estão discutindo? Ou seja, havia uma balbúrdia, um desconforto. Jesus encontrou, porque só 3 discípulos foram com ele para o Monte da Transfiguração. Os outros ficaram ali. Mas quando Jesus desce do Monte da Transfiguração, está um bafafá. Isso Lucas não conta, nem Mateus conta, só Marcos conta. Quando ele desce, os escribas, que eram os intelectuais da casta de Israel, estavam questionando, apertando os discípulos. E os discípulos estavam sendo humilhados perante a multidão. E aí Jesus chega e fala: o que está acontecendo aqui? Por que é que vocês estão apertando e discutindo com os meus discípulos? Entenda isso. E aí então a resposta a Jesus contou a história, né? Veja, um dentre a multidão passou a responder Jesus dizendo: mestre, eu trouxe o meu filho para que estava possesso de um espírito do mundo, um espírito imundo. E este, onde quer que apanha meu filho esse espírito, lança o meu filho por terra. Meu filho espuma pela boca, rilha os dentes, vai definhando. Eu roguei a teus discípulos que expelissem esse espírito, mas eles não conseguiram. E então Jesus responde: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traga-me o teu filho. E trouxeram, e quando o filho viu Jesus, o espírito imediatamente se agitou com violência, caindo por terra, revolvia, espumava. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso sucede? E o pai responde: desde a infância. Você viu quanta informação você leu aqui? A maioria delas não está nos outros textos. Só Marcos conta que o espírito estava tomando o menino desde a infância. Como é que conta a versão de Lucas? Vira para Lucas 9 então, onde você abriu agora há pouco. Vamos ler rapidinho ali o texto de Lucas 9. E ali nós vamos ver a partir do verso 17 a mesma história descrita por Lucas. No dia seguinte, ao descerem eles do monte,
veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque ele é único. Opa, aqui já só Lucas diz, é filho único. Outra coisa, na versão de Lucas parece que Jesus estava chegando na multidão e do nada esse homem começou a dizer: Mestre, olha, te suplico que veja meu filho, ele é meu único filho, né? E aí então o pai continua dizendo para Jesus: um espírito, verso 39, ok? Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita. O espírito atira o menino por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente esse espírito deixa o menino antes de o ter quebrantado inteiro. Roguei aos seus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam expelir. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrei? Trazei o filho aqui. E quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e convulsionou, mas Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino e entregou ao seu pai, e todos ficaram maravilhados pela majestade de Deus. Amém? Amém. Você percebe que aqui deu outros detalhes muito relevantes, mas não dá para fechar essa história sem Mateus. Por favor. E eu fiz questão de ler os três para deixar claro para você por que às vezes a gente entende pouco a Bíblia. A gente faz uma leitura rápida e acha que já estudou a Bíblia. Não, estudar a Bíblia é isso que você está fazendo agora. Agora você está estudando a Bíblia comigo. Porque cada pedaço vai dando um pedaço da história. Se eu lesse a história só em Mateus, o início da história diz que o menino era considerado pelas pessoas como um lunático. Mas Mateus dá 3 itens importantes, e aqui eu faço um parênteses bem pequenininho. Qual é o título da história em todas as versões? Mateus, Marcos e Lucas. Olha aí na sua Bíblia. O que diz aí? A história do quê? É só olhar em cima do verso 14, tá bom? Que a história começa em Mateus, verso 14. O que diz aí? A história do quê? A cura de um jovem possesso. Quem pôs esse título não é texto original, lembra disso. A Bíblia não tem títulos, a Bíblia é texto corrido. O original da Bíblia não tem nem capítulo nem versículo, quanto mais título. Isso é uma forma que se fez para ajudar a facilitar a interpretação. Na minha opinião, essa não é a história da cura do jovem possesso. O que realmente essa história está ensinando não tem nada a ver com o demônio. E é por isso que eu fiz questão de ler os 3 textos, porque você vai só conseguir entender a verdadeira lição quando você lê os 3 textos. Sabe qual é o ensinamento que essa história está dando? O que é a fé? É o que é a fé. Vamos ler Mateus e vamos entender melhor isso? Vamos lá. Estamos em Mateus capítulo 17, verso 14. Não vou abrir outro lugar, fica tranquilo, tá? Passeio já foi. Agora vamos fechar, tá? Mateus 17, verso 14, começa contando a mesma história. E diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, veja que assim está a história do monte da transfiguração, a vinda de Elias, né? Então a história é a mesma, não mudou nada. Eles vieram do monte da transfiguração e havia uma multidão ali. Mas aqui não faz tanto barulho, tanto destaque sobre a multidão. Os outros 2 falaram só da multidão que cercava. Mateus não faz isso. Olha só como Mateus fala: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse: compadece-te de meu filho, porque ele é lunático, que sofre muito, muitas vezes cai no fogo, outras caem na água. Apresentei meu filho aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Veja, até aqui não falou de demônio, e nem de expulsão de demônio. Por quê? Agora vamos juntar as coisas.
Aquele bafafá que estava se dizendo ali, que estava na hora ali dizendo um monte de coisa, e as pessoas apertando os discípulos, lembra que a gente viu? Então, aquele bafafá estava acontecendo. E Jesus chegou, e o que os escribas estavam apertando os discípulos? Eles estavam apertando exatamente pelo contexto de que os discípulos falharam em expulsar ou curar. Eles não tinham certeza do que era. Na cabeça dos escribas judeus, havia ali um moleque louco. Ele era lunático. Na verdade, havia um menino endemoniado. A diferença entre lunático e endemoniado é quase nenhuma. De cada 10 pessoas que me falam que está tendo um problema em casa com demônio, não é demônio, é loucura. Tá certo? A gente costuma ver demônio onde não tem demônio. E põe na conta do demônio os nossos demônios e os nossos erros. Uma vez eu fazia uma semana de oração na Bahia, no IAM, na instituição IAM. E ali eu fazia uma santa ceia na sexta-feira à noite, já quase encerrando a semana de oração. E me ligaram dizendo: pastor, tem um teologando endemoniado no residencial masculino. E o demônio chama o teu nome o tempo todo. Só sai se souber aqui. E eu falei: nossa, um teologando endemoniado? Um teologando? Endemoniado? E o demônio chama o meu nome? Rapaz, vou aí ver. Que é bravo. Vai ver que é, né? O meu irmão era o pastor dele, pastor Paulo. Você conhece, né? Ele casou com a filha, né? Ele era o pastor do IAN na época. E eu estava. Então meu irmão virou e falou: mano, quer que eu vou? Eu falei: não está chamando meu nome, eu vou. Ele falou: não, mas você vai fazer a semana de oração, a Santa Ceia, tudo. O demônio quer atrapalhar, eu vou lá e expulso esse demônio. Eu falei: não se trata disso, se trata que eu preciso ir lá ver o que está acontecendo. Se o horário apertar demais, eu te aviso. Eu já estou pronto, falta 2 horas ainda para Santa Ceia, já tomei banho e não tem problema nenhum. Quando eu cheguei, disseram: pastor, ele está recolhido lá no quarto da preceptoria, cuidado, está cercado, o rapaz estava cercado por uns 6 homens ali, monitores e preceptores, porque era um demônio muito bravo. O demônio tinha aleijado o preceptor, dado com uma pá de construção assim, ó, na coluna. O preceptor estava no hospital e tinha destruído todo o quarto, quebrado todo o quarto. Então chegou lá e eu abri a porta do quarto da preceptoria, estava o endemoniado em pé em cima do beliche, né? E uns 6 ao redor cercando para segurar se precisar, né? E aí então eu olhei e o demônio olhou para mim e falou assim: pastor Nelton, ainda bem que tu viesse, porque se tu não viesse eu não ia embora não, pastor. Ainda bem que o senhor veio. Eu não nasci ontem, meu irmão. Esse é o defeito de ser velho, né? Tenho 59 anos de idade, eu sou pastor há quase 40. Eu olhei e falei: rapaz, já vi muito demônio na vida, mas educadinho assim é o primeiro. Rapaz, o demônio já me chamou de tanto nome, por mais suave Deus eu não posso falar daqui para você porque homenageei minha mãe. Mas o demônio, ele chama de tudo, menos de pastor e de senhor. Imagina: oi pastor, eu sou o demônio, como é que está o senhor? Está louco? O demônio, ele cospe na minha cara, ele bate, ele xinga, ele fala que vai me matar, ele ri na minha cara para diminuir minha fé. É isso que demônios fazem. Fala mentira o tempo todo, fala mal de todo mundo, muita mentira no meio, para rachar a igreja. Demônio não se ouve demônio, porque ele é o pai da mentira, ele não tem nada que vai falar que me interessa. Agora ele olhar para mim e dizer: pastor, se o senhor não vier, eu falei: sim, eu não vier. Aí eu encostei, fui chegando perto assim, encostei bem pertinho no endemoniado, ele vai ficar assim. Eu encostei e falei assim: tu não é demônio coisa nenhuma. O endemoniado encostou bem na minha orelha e falou: sou não, o que eu faço agora? Eu falei: gente, eu reconheço esse demônio, eu já lidei com o demônio, esse demônio não vale nada, patife, pode ir embora. Sai todo mundo do quarto que eu vou ficar sozinho com ele. Não, pastor, ele é muito perigoso, ele aleijou o preceptor. Eu falei: esse demônio não vale nada.
Demônio, imita uma galinha. Tu tá abusando. Imita, senão eu falo agora tudo que eu tenho para falar. Tá bom, imito. Aí o pessoal riu, demônio. Falei, demônio, abaixa a mão, erguei a mão, e dá glória a Deus. Aí, demônio, aí, tá vendo? Esse demônio está dominado. Senta quieto, demônio, para de ficar falando. Não range, cala a sua boca. Tá bom, falei. Aí eu disse, nossa, pastor, o senhor conhece ele? Eu conheço, esse cinema aqui, vale nada. Sai, por favor, depois eu explico o que está acontecendo. Mas sai todo mundo. Deixa eu sozinho aqui com ele. Aí fecharam a porta, eu falei, agora para de frescura. E o que está acontecendo, rapaz? Você está louco? Você é um teologano e está fingindo que está endemoniado? O que está acontecendo? Pastor, é que minha namorada terminou comigo. Isso explica tudo então, né? Falei, o que tem a ver? Ele falou, eu cheguei muito triste, dei um murro na porta do guarda-roupa, quando dei um murro de raiva, quebrou a porta do guarda-roupa. Eu estou devendo 3 mensalidades, agora eu não tinha dinheiro para pagar minha mensalidade, como é que eu vou pagar a porta do guarda-roupa? Mas quando eu dei um murro na porta do guarda-roupa, lá de longe o monitorzinho gritou assim, o que está acontecendo aí? E eu vi os passos dele chegando, eu falei, eu tenho que pensar um jeito de não pagar isso. Já sei, vou ficar endemoniado, porque do demônio ninguém cobra. Aí subi no guarda-roupa para ficar endemoniado, e o monitor ia embora, eu falei, está endemoniado. Aí vi alguém, expulsava o demônio, eu dizia, não sei o que aconteceu. Mas só que quando o monitor veio chegando, o guarda-roupa não aguentou meu peso e quebrou-se inteiro. Aí eu quebrei e foi o guarda-roupa todo. O monitor, quando viu o guarda-roupa quebrar e eu caí de cima do guarda-roupa e eu fiquei rangendo para fingir, ele saiu correndo de medo. Eu falei, isso está parecendo um filme de Scooby-Doo. Só falta mostrar no fim qual é o truque, né? Ele falou, e aí ele chamou o preceptor. Eu falei, eu vou ter que fazer coisa mais séria para o preceptor acreditar. Porque agora eu tenho que pagar o guarda-roupa inteiro. Eu tenho como pagar a mensalidade, a porta, como eu vou pagar o guarda-roupa todo? Aí quando o monitor chegou, eu rangi para ele e vi a pá. E eu esqueci que não era pá de lixo, era de construção. Quando eu dei a pá nas costas dele, eu elegei ele. Aí eu falei, agora eu vou para a cadeia. Agora sim, eu tenho que estar endemoniado até o fim da história. E eu fiquei pensando, como eu vou terminar isso? Lembrei do Senhor, falei, só sai se o pastoreal chegar. Então, pastor, resolve isso para mim agora. Eu falei, resolvo nada. Primeiro, você é safado, irresponsável e inconsequente. Segundo, você não merece o título de teologando e nunca vai ser pastor. Eu pessoalmente não vou deixar você ser pastor. Terceiro, eu não tenho nenhum problema. Você não pediu ajuda para o demônio? Pede para ele te ajudar agora. Vai para ele pagar a pessoa. Por que você não pediu socorro a Deus na hora? Porque na hora que você ficou agoniado, você não realmente me chamou meu irmão, um ancião da igreja, e falou, ora comigo, eu estou com a alma muito triste, estou desesperado. Mas você foi seguindo o seu coração e se entregando na mão do diabo. Agora nós vamos sair daqui, eu vou te entregar na mão do diretor, o professor Gilberto, diretor-geral dele, e ele vai cuidar da tua inscrição. Fui para a casa do diretor, entreguei na mão do diretor, fui fiz a Santa Ceia, não tinha demônio. Sabe, queridos, vou falar uma coisa para você, não é relevante você saber se é um lunático ou um demônio. Porque o Cristo que liberta o lunático é o mesmo Cristo que liberta o endemoniado. Amém. O relevante é você ter certeza a quem você vai pedir socorro. Nas tuas agonias só tem uma pessoa no mundo que pode resolver qualquer problema. E o nome dessa pessoa tem nome e sobrenome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Se você buscar a solução em outro caminho, você sai da mão de Jesus. E você vai descobrir que você vai fazer tanta burrada na tua vida, você vai se afundar em buracos tão fundos, e cada vez vai ficando mais difícil de sair. O que aconteceu aqui na história, nesse momento que a gente enxerga aqui no texto de Mateus, que é o texto que a gente está lendo? Quando Jesus viu que estava vendo toda aquela encrenca, de estarem apertando os discípulos, porque não conseguiram expulsar o demônio ou curar o lunático, Jesus não se meteu nessa conversa, mas no verso 15 conta que um homem, aliás no verso 14 dá um detalhe desse homem, diz assim, um homem aproximou-se de Jesus e se ajoelhou. Não é um homem que veio gritando, Senhor, cura meu filho, não, é um homem que reconheceu Jesus como Deus. Ajoelhar é adorar, ajoelhar é prestar reverência.
Quando este homem se ajoelhou, ele falou: você é Deus, e eu preciso te pedir um favor. Senhor, tenha compaixão do meu filho. E aí ele conta a história, né, do que vinha acontecendo. E ele diz no verso 16: apresentei aos seus discípulos, mas os seus discípulos não puderam curá-los. Veja bem o que acontece na sequência. Jesus exclamou, como os outros evangelhos disseram também: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E então Jesus repreendeu o demônio saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então, olha só, agora é que vem o principal da história. A cura do demônio é apenas o pano de fundo, a cura do endemoniado, aliás, é apenas o pano de fundo da história. O que acontece é que nessa hora, então os discípulos se aproximaram a Jesus, e eles estavam constrangidos, envergonhados, porque eles falharam. Então, longe da multidão, longe do bafafá, eles viram para Jesus e fazem uma pergunta. Então, verso 19, os discípulos aproximando de Jesus, perguntaram em particular, note, em particular, não no meio da multidão: Senhor, por que motivo foi que nós não pudemos expelir ou expulsar esses demônios? E Jesus responde assim: por causa da sua pequena fé, pela pequenez da sua fé. Pois na verdade te digo que se você tiver uma fé, se a sua fé for do tamanho do grão de mostarda, você dirá a este monte: passa daqui para lá, e o monte vai passar, e nada vos será impossível. Amém. Essa é a razão de toda a história. Enquanto ficamos analisando o demônio, não analisamos a fé. Mas Jesus está ensinando aqui uma coisa. Isso aqui é um grão de mostarda. Eu deixei num vidrinho, que se eu puser na ponta do meu dedo, não adianta mostrar que você não vai enxergar. Ele é muito pequeno. Na série eu vou dar um para cada um, para você poder guardar na tua Bíblia. Enquanto você lê, vê esse grão de mostarda, lembrar que Jesus falou: se sua fé for do tamanho desse grãozinho, tão pequenininho, você fala para o monte: vai daqui para lá, e o monte vai. Muita gente confunde porque tem uma verdura que a turma chama de mostarda. Isso aqui não é uma verdura, é uma árvore. A mostarda é um condimento que se põe para temperar, esse creme que alguns põem no sanduíche. Ela é feita de amassar o grão da mostarda. A árvore da mostarda é uma árvore frondosa, muito alta e muito grande. Mas o grão que faz essa árvore toda nascer é esse grãozinho. Tem, lá tem. De um grãozinho tão pequeno, nasce uma árvore tão grande. O que Jesus está ensinando para você e para mim? A sua fé não tem que ser uma árvore tão pequena. Deixa eu contar para você uma coisa. Você nunca vai ter fé. Não há nada que você faça que vai aumentar a sua fé. Se você parar de me ouvir agora, você vai se assustar com o que eu estou falando. Mas escute até o fim. A fé, diz a Bíblia, a fé não vem de vós, a fé é um dom de Deus. Por isso, fé não depende do que você faz. É dom. É Deus que dá. Você nunca vai ter vida. Deus é que te dá a vida. Por isso, cada dia que você vive, você tem que agradecer a Deus, porque só Ele é vida. Nós recebemos o presente, mas Deus é vida. Você nunca vai ser capaz de amar, porque o amor não brota no coração do homem pelo pecado ou pelo seu esforço. Existe um autor muito famoso que a turma usa muito em casamento, Gary Chapman, que ele coloca 5 atitudes do amor. E aí ele põe: olha, o amor se desenvolve. E uma das atitudes que eu leio, eu sou muito de ler, mas eu não me rendo aos modismos, né? Eu tenho que chegar às minhas conclusões. E ele diz assim: quando você ajuda a esposa a lavar a louça, são atos que aumentam o amor. Pô, meu irmão, eu não ajudo minha mulher a lavar a louça. Eu lavo a louça porque eu sujo a louça.
Não é favor que eu estou fazendo para minha mulher, não, é obrigação minha. Em casa é assim, os dois comem, os dois sujos, os dois lavam, e a gente se diverte enquanto come, se diverte enquanto suja e se diverte enquanto lava. Eu não vou lavar a louça e falar, e aí, você reconheceu em mim que eu sou, esse cara sou eu? Não, não sou Roberto Carlos, não. Você reconheceu que eu sou um homem que ajuda a lavar a louça? Ó, que homem que eu sou. Para com isso. Esse tempo passou faz tempo, e é um tempo que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz e nunca disse. Amor não se constrói com um ato. Eu te trouxe uma flor, a pessoa vai, faz tudo errado, trai a mulher, briga, xinga, aí traz uma flor e acha que ali agora está tudo certo. Ah, então agora você está feliz comigo? Você me perdoa? Safado! Machuca, pisa em cima, cospe na cara e dá uma florzinha? Rapaz, dá numa Ferrari pelo menos. Se você quer comprar, tem que comprar pagando o preço, não é barato não. O amor verdadeiro, ele é desinteressado. Se eu não tiver o amor dado por Deus, eu vou fazer na minha casa com a minha esposa o jogo da sedução, não do amor. O jogo do interesse, não do amor. Às vezes o jogo da enganação, mas não do amor. Porque o amor verdadeiro, diz a Bíblia em 1 Coríntios 13, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, jamais falha. Você consegue ter esse amor? Não. Mas você pode ter esse amor? Pode. Como? Buscando em Deus. Porque enquanto eu não tenho amor, eu sirvo o Deus que é amor. Ele não tem, Ele é. O amor de Deus, quando é dado a mim, por um dom de Deus, eu consigo viver o amor, e quanto mais eu vivo em Deus, mais amor eu consigo viver para com o próximo. É por isso que a fé é a mesma coisa, é um dom. Lembra 1 Coríntios 13? Permanece os 3 dons maiores: a fé, a esperança e o amor, e o maior deles é o amor. É isso que é fé. É um dom que vai permanecer por toda a eternidade. Há dons que não são dados para toda a eternidade. Dom da cura. No céu não tem dom da cura, porque não tem doença. Dom de língua. No céu não tem dom de língua, porque todo mundo fala a mesma língua. Dom da profecia. No céu não tem dom da profecia, porque Deus fala cara a cara com todo mundo, face a face. Mas há dons que vão sendo usados e recebidos por você por toda a eternidade, porque são dons vitais. Sabe o que é vital? Sem ele você morre. São dons básicos da vida. E dentre os dons básicos da vida, um deles é a fé. Por isso a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. Porque sem fé você está morto, meu irmão. Você não tem como encarar as agruras da vida, as lutas que te vêm, porque você é menor do que os seus problemas e menor ainda do que o diabo. Mas o Deus que você serve, que te dá o dom da fé, Ele é maior do que você, é maior do que os seus problemas e maior do que todo o inferno. Amém. Por isso, Deus dá o dom da fé. E é isso que Deus está ensinando, que Jesus está ensinando nessa história. Jesus está falando: queridos, não se preocupem da sua fé ser pequena. Pratique. Vocês foram expulsar o demônio, como quem dá ordem para o demônio: sai daqui, o demônio ri da tua cara. Todo mundo que um dia teve que lidar com o exorcismo passou por esse erro, porque a gente vê no filme, vê na história, vê no livro, acha que é assim que funciona. Eu te ordeno que saia. Ah, tá, então eu vou sair, né? Você mandou, estou indo embora, tchau. Não, ele ri, ele gosta, ele fala: quem é você? Você só fala em nome de Jesus, e o que você mais faz não é falar para o demônio. Você fala é com Jesus. Louvo. Sabe como é que a gente expulsa um demônio, irmão? Orando, louvando, orando, louvando, orando, louvando. Você lê a Bíblia, ora, louva, canta um hino, ora, lê mais um pouco da Bíblia. E o demônio, claro que ele vai sair. A presença, quanto mais a presença de Deus entra, mais fica insuportável que o demônio ficar. Porque a tua vitória é o Senhor. Amém. Aonde Jesus estiver, você será livre. Irmãos, por favor, não façam dos 10 dias de oração um ritual desta igreja, e sim uma oportunidade de crescer em oração, comunhão e fé.
Pastor, como que se aumenta a fé? Chega-se mais a Deus. A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir e praticar a palavra de Deus. Não é conhecer a Bíblia. O demônio conhece a Bíblia de cor e ele não tem fé. A fé não está na Bíblia que você prega, está na Bíblia que você vive. A fé está na Bíblia que você pratica. Ouvir e praticar. Isso aumenta a fé. Por quê? Porque te aumenta a relação com Deus. Se a sua fé está pequena, não se preocupe, Deus continua muito. Mas diga a Deus: Senhor, me dá fé. Minha fé está pequena. Eu fui dar feliz Dia das Mães para minha mãe. Era um Dia das Mães no passado, onde minha mãe morava em Taubaté. Ela mora lá até hoje. E eu viajei até lá, mas quando eu cheguei lá para dar feliz Dia das Mães para ela não abriu o portão. Eu liguei para minha irmã, que morava em Taubaté, e falei: Mana, cadê a mãe? Ela está na tua casa? Não, está ali. Mas eu estou batendo, gritando o nome dela. Ela falou: então alguma coisa está errada. Porque ela não saiu, ela está te esperando e eu estou indo para aí daqui a pouco. Como é que está a casa? Eu falei: a porta da sala está aberta, mas o portão está trancado. Eu falei: Ixi. A porta da sala está aberta, o portão está trancado. A mamãe não responde. Mano, vamos pular. Alguma coisa grave está acontecendo. Minha irmã veio correndo, nós pulamos o portão. Eu fui o primeiro a pular. Quando eu pulei o portão, na sala estava minha mãe caída. A chave estava jogada um pouco para frente. Ela tentou tirar a chave quando ela teve um AVC, um derrame cerebral. O fio do micro-ondas estava grudado na mão dela. Porque quando ela foi cair, ela agarrou-se no fio do micro-ondas, o fio arrebentou e ela estava estatelada no chão como morta. Corremos levar minha mãe para o hospital. Chegando no hospital, ela estava realmente em perigo de morte. Então até tem uma universidade de medicina. Levamos no hospital da universidade, chama-se Militar. E lá no hospital, onde veio um corpo médico de qualidade, olhou para a gente e falou: sua mãe não tem o que fazer por ela. Ela tem muitos aneurismas, muitas veias estouraram dentro do cérebro dela. O sangue não foi para fora, não foi para a coluna, está coagulado dentro do cérebro. O cérebro dela está banhado em sangue. Isso quer dizer que células do cérebro banhadas em sangue morrem. Ou seja, o cérebro dela nunca mais vai ser o mesmo. São duas notícias. A primeira é que a sua mãe não tem como viver. Segundo, que se ela viver, ela nunca mais vai falar, andar, ela vai vegetar. Porque o cérebro dela foi completamente tomado pelo sangue. Mas se vocês querem tentar fazer alguma coisa por ela, só tem uma coisa que vocês podem fazer: bota a tua mãe numa ambulância UTI e leva para São Paulo, para um hospital que tenha recursos a mais do que nós. Ela terá que fazer cirurgias no cérebro, muito difíceis de fazer, e que exige um corpo médico, um equipamento que aqui não tem. Nós nos unimos, eu juntei tudo que eu tinha no banco, meu irmão, minha irmã, somos 3, e contratamos uma ambulância UTI, muito cara, um corpo médico que fosse dentro da ambulância, senão ela não podia nem entrar na ambulância para sair. E assim gastamos tudo que tinha nessa ambulância. A ambulância viu sirene lá em Taubaté, via Dutra. Eu fui com o carro atrás, minha irmã com o carro atrás, meu irmão viu de longe, ele não estava com a gente em Taubaté na ocasião, veio depois. Eu ia clamando a Deus, ia doer o coração, porque as pessoas não saem da frente, a ambulância fazendo a sirene, e as pessoas não saem, eu vendo minha mãe ali entre a vida e a morte por segundos. Eu buzinava, eu punha a cara para fora e gritava: sai, você não está vendo que é uma ambulância? Mas as pessoas não se preocupam com isso, parecia uma eternidade. Quando chegou em São Paulo, eu pedi para chamar o neurologista que já havia cuidado de mim, que é um excelente neurologista, que ele atende em vários hospitais, entre eles o Hospital Adventista e entre eles o Hospital Einstein, no qual eu nunca fui nem pisei, porque eu não tenho dinheiro para pagar na frente. Mas eu conhecia ele, e ele me conhecia.
E eu falei, doutor Ronaldo Ventuso, por favor, trata da minha mãe. Ele foi lá, olhou, voltou e falou, olha, eu vou te falar a verdade, a minha obrigação aqui é te dar a real. Então ele não tem chance muito de viver, não. Se viver, ela vai ter muitas sequelas. Eu acho que o teu esforço e gasto não vai resolver nada, mas vai te endividar. Eu falei, por favor, mesmo assim eu quero tentar. Aí deram entrada com a minha mãe. Quando passaram o convênio médico que a gente pagava para ela, o Unimed, apareceu no computador do hospital, inscrição suspensa. Ela estava desligada do convênio. Naquela intenção de ajudar o filho a não gastar dinheiro, porque a gente pagava convênio para ela há muito tempo, mas ela nunca tinha feito uma consulta. Então ela dizia, eu não preciso de convênio médico, mas meus filhos têm me pagado o convênio médico para mim. Ela começou a esconder o boleto do convênio. E a gente não percebeu, não sabia. Depois eu fui descobrir na sala, na gaveta da sala dela lá, o boletim tudo escondidinho, para já economizar o nosso dinheiro. E por um dia, no dia anterior do derrame, ela foi desligada do convênio. Aí o doutor Ronaldo voltou com a direção do hospital e disse, por favor, não faça essa loucura. Você sabe quanto custa no Brasil um hospital particular? Tua mãe vai ficar na UTI, vai fazer cirurgias caríssimas, com equipamentos caríssimos. Vocês vão passar a vida inteira e não vão conseguir pagar, você vai ficar sem nada e vai dever pro resto da vida. Não adianta, infelizmente a verdade é essa, tua mãe ainda respira, mas o cérebro dela já foi todo comprometido, ela não tem mais chance. Eu não dou 24 horas para a tua mãe estar morta. Para tentar segurar um pouco mais de vida, a gente vai começar a fazer cirurgias no cérebro, mas não vai resolver o problema, só vai dar um pouquinho mais de prazo e uma dívida maior para vocês. Não leva a mão. Nessa hora a gente olhou um para o outro, meu irmão, minha mãe e eu, e dissemos aí, doutor Ronaldo, faça o seu papel como médico e deixa Deus fazer o papel dele como Deus. Deus sabe o quanto nós temos e o quanto nós não temos. Se Ele quiser que minha mãe morra antes para não ter gasto, Ele pode fazer isso, que a gente aceita. Mas eu não vou deixar de tentar. Internou minha mãe pelo plano particular e começou a fazer cirurgias. Passou-se muito tempo. Uma cirurgia mais complicada que a outra. 2 cirurgias, o Dr. Ronaldo teve que trazer a equipe médica do hospital Albert Einstein. Um hospital de rico, que eu nem sei quanto custa um dia de internação naquele negócio que eu não tenho para lidar. É o hospital mais caro do Brasil. A equipe do corpo médico veio, operou no hospital que minha mãe estava internada. Numa delas teve que pendurar minha mãe de ponta cabeça para o cérebro pendular. Eles precisavam chegar num aneurisma vazando, numa veia que estava ainda vazando sangue atrás do cérebro. E não pode encostar nada no cérebro. Então eles abriram a caixa craniana, tiraram, penduraram, o cérebro dela ficou pendurado para fora. E eles conseguiram chegar ali atrás e pôr um clipe que teve que vir da Alemanha. Só esse clipe é maior, mais caro o preço dele do que tudo que eu tinha, inclusive no meu carro. A verdade é que minha mãe estava ali e não havia mais o que fazer. As cirurgias foram feitas, ao todo 5. E agora chegou um ponto que ela nem melhorava nem piorava. Nós ficamos de plantão na UTI dia e noite. Minha irmã, meu irmão e eu, orando. Até que depois de um tempo que ela estava ali, nada mais acontecia. Minha irmã olhou e falou, mano, o que está acontecendo? Todo mundo está orando e nada está acontecendo. Vamos pedir para Deus apurar ou deixar a mãe descansar. E naquele momento a minha irmã não estava na igreja, nem minha mãe. Minha mãe estava seguindo uma outra vida. Estava totalmente fora da igreja naquela época. Minha irmã sempre foi muito temente a Deus. Mas por uma série de coisas que aconteceram no passado, ela nunca havia se batizado na igreja adventista. E eu perguntei a ela, Ana, para quem tu está orando pela mãe?
eu sei a lista que eu pus, é da igreja. E ela falou, todo mundo que eu conheço, eu estou pedindo oração. Tem lista em tudo quanto é credo, tudo quanto é fé, tudo quanto é lugar. E aí eu tive que falar uma coisa difícil com a minha irmã, para que ela não se magoasse. Eu falei, eu vou te pedir um favor, escolha uma igreja para orar aquela noite. E vamos tirar o nome das outras listas. Eu preciso saber quem é o Deus que eu confio e de quem eu vou cobrar respostas na minha noite de angústia. Ela falou, você está sendo arrogante porque você é pastor. Eu falei, não, eu estou te dando o direito de escolher. Você escolhe qualquer igreja que você quiser. A que você acha que é a que vai ter Deus para mas não pode descender dela para acontecer. Tem que escolher quem é Deus e falar só com ele. Ela falou, eu não concordo com isso, me chateia isso, mas se é para escolher um só, eu deixo você escolher a igreja adventista, qual eu vou mandar tirar o nome da minha das profetas. Eu pedi perdão a ela, que ela não faça isso, mas que isso é isso. E tiramos o nome da mãe de tudo quanto é lista que não estava orando ao Deus de Israel, ao Deus da Bíblia. Naquele dia, naquela madrugada, minha mãe boa, curada, sem nenhuma sequela. Minha mãe anda, deita, levanta, ela agacha aqui mais fácil que eu. Ela tem hoje 88 anos de idade. Não usa óculos, não usa aparelho auditivo. Ela é mais perfeita que eu, impressionante. Ela não tem problema nenhum, não toma remédio para nada, nem para pressão. Para nada. Quem é Deus? Quando a gente saiu para casa, ela ficou mais um tempinho, não tem para acabar de recuperar as quebradas que arrancaram todo o crânio, a caixa craniana, né? A calota do aqui. Então fica um tempinho para recuperar, vai sem calota, não demora para restaurar, mas tem que dar uma cicatrizada nos buracos que se abriu, né? E aí depois ela foi para casa, depois foi finalmente para casa dela. Ela mora em Taubaté sozinha, ela que se cuida, ela não quer morar com alguém, ela faz questão de ser auto-independente, né? E ela é assim mesmo, e faz tudo sozinha, uma delícia. Continua maluquinha como sempre foi. Quando minha mãe foi embora para casa, a gente foi ao hospital e falou, agora está na hora de pagar a conta. Foi apresentada uma conta nos números da época, e isso ocorreu há um tempo grande, cerca de 20 anos. Minha mãe está viva até hoje, fique claro, vou falar de novo, há mais de 20 anos passou. E continua sem defeito nenhum, a não ser os que ela já tinha, né? Porque perfeito não é, né? Mas fisicamente ela é perfeita. Quando a gente foi ao hospital, no dinheiro da época, o meu salário era R$ 657. Era o meu salário. O meu irmão também. Então eu vou dizer, hoje é como se o hospital dissesse assim, o que o hospital falou para mim? Falou, pastor, a tua mãe, ela mexeu muito com o Dr. Ronaldo Cruz, que é uma pessoa muito querida, eu amo demais esse médico, como pessoa e como médico. E sou grato a ele por toda a vida. O Dr. Ronaldo ficou tão constrangido com a fé que vocês tiveram para com a sua mãe, para com Deus, que ele doou tudo que era dele. Todo o honorário médico, o salário dele, tudo que era dele no trato da sua mãe, ele não cobrou nada, ele ficou de graça. Ele falou, a dona Cidinha eu vou tratar como se fosse minha mãe. Então tudo que eu fizer com ela, não põe em conta nenhuma e não me pague nada. É gratuito. O hospital, vendo a ação dele, tentou mover um pouco a assistência social do hospital. E o hospital doou para sua mãe todo o custo hospitalar. Diária de hospital, diária de UTI, diária de centro cirúrgico, tudo. Nenhum médico que pertence ao staff do hospital, nós vamos cobrar de você.
A Assistência Social conseguiu que fosse pago pela Assistência Social. Nós só vamos cobrar de você o honorário dos médicos que vieram de fora, os duais, teve mais médicos que vieram de outros lugares cirúrgicos para cirurgias mais difíceis. Os aparelhos que foram comprados, que mandou vir importar, os exames que foram feitos em laboratório de fora, porque exame aqui dentro também não vão cobrar. O remédio que tivemos que ir na farmácia comprar, remédio que tinha aqui também não vão cobrar. Ou seja, o que não pertence ao hospital e o hospital teve que pagar, você precisa reembolsar o hospital. Fora isso, não vai pagar mais nada. O que eu falei? Amém. Amém. E no meio de uma emoção e de um choro grande, eu perguntei: quanto é a minha conta? Num valor de hoje, ela diria assim: 1,5 milhão. Eu falei: amém. Isso é o que eu vou pagar. Você ia pagar uns 30 milhões. Eu falei: amém. Na ocasião, isso equivaleu a 150 e tantos mil reais, 158 mil reais. É o valor que ela falou. Aí eu pensei: eu ganho 600 reais por mês, no ano eu ganho 6 mil. Rapaz, daqui no ano eu paguei os 8, ainda falta 150. Eu falei: não sei o que eu faço. Eu já dei meu carro, não tem mais nada. Eu estou a pé. Eu era departamental de jovens da Associação Paulistana. E eu passei a andar de ônibus para visitar as igrejas, fazer os eventos. E viver do salário da minha esposa, que é professora de primeira série. Porque todo o meu lerite foi um contrato que eu assinei no hospital. 100% do meu salário eu entrego no hospital, todo mês, até o último centavo. Meu irmão a mesma coisa, minha irmã a mesma coisa. Eu fui embora dizendo: eu vou passar o resto da vida sem ter um dinheiro para sustentar minha família, depender do que minha esposa ganha daqui a pouco, mas eu louvo a Deus porque minha mãe está viva. Mas eu vou confessar uma coisa para você: no fundo do meu coração eu fiz uma oração de pequena fé. Meu Deus, se era para fazer, por que não fez direito? O Senhor fez um milagre tão grande, Deus. Custava me dar uma brecha maior aí, já zerar essa conta? Ou pôr um valorzinho, né? Tipo 2 meses de salário, paga tudo. Mas ficou um valor, Deus, que é maior do que eu. É uma oração muito ruim, muito errada, porque a bênção que Deus me deu, da vida da minha mãe, e ainda de baixar um monte de conta que eu não pedi para ninguém baixar. Eu tinha que dizer: Deus, obrigado por tudo, agora sustenta a minha vida e minha casa. Mas faltou fé para mim naquela hora. Mas não faltou certeza que Deus é Deus. Eu não contei para ninguém, nem para a igreja. Porque se eu conto para a igreja que eu estou com esse problema, o que vai acontecer? Vai aparecer irmãos queridos que vão tirar da família para ajudar a pagar a conta da minha mãe. Eu não tenho esse direito. O Evangelho me sustenta. Mais que isso, está errado. Então ninguém sabia, nem meu presidente. Meu presidente na época era pastor Assílio, que depois foi presidente aqui. Nem meu presidente sabia dessa conta que eu tinha. O tesoureiro da associação era o pastor Domingos, que depois foi presidente da União, mais tarde. Ninguém sabia dessa conta. Nem meu pai, porque minha mãe é separada do meu pai. Nem meus primos, meus tios, os irmãos da minha mãe, ninguém. Porque a decisão de se endividar foi minha, da minha irmã e do meu irmão. Então nós três vamos até o fim, unidos nessa decisão. Cerca de uns 4 meses depois, eu cheguei lá no hospital Colerite, falei: está aqui, R$657, está aqui o dinheiro, a prova do que eu recebi está aqui. Obrigado, vai anotando aí. E a tesoureira do hospital falou assim: pastor, esse mês aqui você deixa 200, 400, você pode levar embora. Eu falei: como assim? Falou: não, porque alguém já pagou uma parte, então você paga só 200, 400 para levar embora. Mas como alguém pagou? Ninguém sabe dessa conta. E outra coisa, eu devo muito mais que isso. Deixa os 400 aí, os 200 que eu não vou, os 400 que eu não preciso pagar, deixa para o mês que vem, porque eu tenho o resto da vida aí, endividado. O senhor me entendeu. O senhor vai deixar R$200 e acabou a conta, está toda paga. Você está louca? Mas não paguei nem 3 mil ainda, falta mais de 155 mil. Eu acho que eu não estou controlando.
Quem pagou isso? Ela falou: quem pagou, pastor? Quantos amigos o senhor tem? Eu: como assim? Ninguém sabe dessa conta. Ele falou: não, mas todo dia chega dinheiro, doação para pagar a conta da sua mãe. Nunca veio do mesmo lugar, nunca veio da mesma pessoa. Uma hora vem para o correio, uma hora alguém traz aqui no balcão, na tesouraria, no caixa do hospital. Uma hora vem uma criança, uma hora vem um idoso, uma hora vem uma pessoa de uma cor, de outra cor, de uma raça, de outra raça, mulher, homem. Uma hora vem um bilhetinho que eu não sei quem põe, mas está em cima da minha mesa. Outra hora é uma carta. Nunca veio duas cartas da mesma agência, não tem dois envelopes com a mesma letra. E cada hora vem uma quantia dizendo assim: olha, isso aqui é doação para ajudar a pagar a conta da dona Cidinha, mãe do pastor Elton. Ainda não dizia nada mais técnico, apenas a dona Cidinha, mãe do pastor Elton. E ela olhou e falou: está tudo pago, já entrou mais de 155 mil aqui para pagar a conta da tua mãe. 200 e acabou. Aí ela falou: quantos amigos você tem, pastor? Só um sabe do choro da minha madrugada. É Jesus Cristo. Irmãos, você entende? Você sabe que depois de quase 15 anos nessa história, é que eu pude rebatizar minha mãe. A minha tristeza não era minha mãe morrer, era morrer no caminho que ela estava. Eu demorei 35 anos desde que minha mãe saiu da igreja para conseguir rebatizá-la. Minha irmã não era batizada, batizou no mesmo dia. O batismo da minha mãe e da minha irmã aconteceu num projeto maravilhoso que outro dia eu conto para vocês, saiu lá no Novo Tempo até. Porque o meu primo gravou no DVD Terra Seca uma música para trazer de volta a minha irmã. A história está lá, vai no DVD Terra Seca escrever. A história da minha irmã. E aí nesse dia batizou minha irmã e rebatizou minha mãe. As duas estão firmes na igreja, graças a Deus. Com muita saúde. Isso é um grão de mostarda. Ainda que a tua fé não seja do tamanho que tiver orgulho, Deus continua sendo Deus. Que você exerça nesse momento de comunhão, de oração, uma fé genuína. Confie em Deus toda a tua vida e tudo mais você será acrescentado. Amém. Posso orar com você? Vamos ficar em pé. Deus, amor e Pai, ao terminarmos este momento, este culto, onde começamos com uma linda festa na dedicação de uma criança pura, e terminamos, Senhor, na história de uma outra criança que também era pura, mas desde bebê foi tomado pelo inimigo, e a história desse bebê foi crescendo e agora o menino já era um jovenzinho. E ainda que a fé de ninguém, nem do povo de Israel, nem dos discípulos, foi capaz de libertar aquele jovem do demônio, quando ele chegou na presença do Senhor Jesus, tudo se resolveu. Eu louvo o teu nome, porque na presença de Cristo tudo se resolve. Amém. Eu louvo o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos aceita apesar das nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque nos permite, diante da tua presença, nos apresentarmos e pela graça de Cristo sermos aceitos, porque por nós mesmos não merecemos. Mas o Senhor não só aceita, mas assume as nossas lutas e nos dá uma fé maravilhosa que nos sustenta como um presente da fé, como um presente da entrega, como um presente da comunhão. Pai querido, talvez nessa noite eu estou pregando e orando aqui com pessoas que estão passando um momento difícil, preocupado com a semana que está começando. Ó Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, que ninguém saia daqui sem se sentir confortavelmente abraçado por Ti.
Que saímos daqui na certeza de que nós saímos do templo, mas não saímos da presença de Deus. Amém. E que Deus está conosco todo o tempo, sem cessar, porque Deus é bom o tempo todo. Amém. Pai querido, obrigado porque nos desses tantos livramentos que nos falta tempo para contar. E muitos nem vimos e nem sabemos, e a eternidade nos revelará. Eu te peço gentilmente, acrescenta-nos a fé e dá-nos o direito de estarmos na presença de Cristo para agradecer a salvação, na presença do Espírito Santo para abraçá-lo pela direção, e na tua presença, ó Pai, para agradecer o teu poder, o teu amor, agradecer por tudo que o Senhor é e faz em nós. Eu abençoo o teu povo nessa noite, como teu ministro, e em nome de Jesus. Amém. Amém.